Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou designer de interiores e nesse vídeo eu vou te contar como fazer uma parede igual a essa daqui. Eu pintei sozinha o quarto do meu filho todinho, inclusive essa parede aqui, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer essa parede no quarto do seu filho. Infelizmente, na época eu não fiz um passo a passo gravado no vídeo, mas eu fiz alguns stories que eu coloquei lá no meu Instagram, então inclusive se você não me segue no meu Instagram, segue lá, por favor, e acompanha por lá um monte de dica que eu trago sobre decoração. Eu vou tentar trazer alguns stories pra cá, pra esse vídeo, pra você entender certinho, passo a passo, como eu fiz essa parede. E pra esse quarto eu queria algo neutro e que ainda assim fosse muito criativo. Essa decoração de parede acaba sendo muito especial pra gente e com certeza é o ponto de destaque do quarto do meu filho. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar algumas coisas que você precisa pra poder fazer essa parede aqui. Você vai precisar de fita crepe, um pincel, pode ser como esse daqui ou então pode ser um pouquinho mais largo, mas não pode ser muito largo, porque esse pincel vai te ajudar a pintar os detalhes, essas pontinhas aqui. Um rolinho para pintar o restante da parede. Eu não recomendo um rolo muito grande, porque quando a gente vai chegando nesses cantos aqui que são mais afunilados, o rolo grande ele pode acabar passando das limitações que a gente quer. Um estilete que vai te ajudar a cortar a fita crepe bem retinha e a régua, que também vai servir para te ajudar a cortar a fita crepe. E para começar essa parede, a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é você já marcar, delimitar toda essa parte que vai ser montanha e separá-la do resto. Ou você pode pintar primeiro a parede inteira com esse fundo, que vai ser a parte superior da sua parede, e depois fazer a marcação e pintar por cima. No meu caso aqui, eu primeiro delimitei, porque eu não queria gastar tinta com essa parte de baixo, para depois fazer a pintura de cima. Então, esse foi o meu primeiro passo. Eu fiz todo esse desenho de montanhas e marquei ele com a fita crepe. E agora eu vou explicar para vocês por que eu usei fita crepe, régua e estilete para fazer a marcação dessa parede aqui. Quando a gente vai fazer esses pontinhos aqui, que são muito fininhos, pelo menos os meus aqui eu quis com um acabamento perfeito. Então ele não tá torto, não tá ondulado, ele tá a marcação certinha, muito retinha. Depois eu vou mostrar de perto pra vocês. Então eu venho, coloco a fita aqui e aqui, marco com a régua e depois de ter marcado com a régua, eu passo o estilete. Dessa forma, o reto vai ficar reto mesmo. Nesse primeiro momento, antes de pintar a parede de cima, a gente não precisa delimitar todas essas partes aqui que são a neve da montanha. Nesse primeiro momento a gente precisa fazer a marcação apenas do topo da montanha para que a gente possa pintar a parte de cima. Feito isso, eu pintei toda a parte de cima. E essa cor que eu usei na parte de cima da minha montanha foi a cor branco gelo da Sherry Williams. E conforme eu for falando, eu vou deixando para vocês aqui a especificação e as cores que eu usei para fazer essa parede aqui. Agora sim, já pintamos a parte de cima e vamos começar a pintar a montanha. E você tem que escolher com qual cor que você vai começar. Eu não recomendo começar pela cor de baixo, eu recomendo começar sempre pelo que tá acima, porque se você borrar para baixo, depois você consegue cobrir com essa tinta aqui que é mais escura. Nessa parede aqui eu comecei pelas partes azuis, que no caso são as montanhas mais altas que tem na minha parede. As delimitações foram feitas de cada cor, então eu não marquei só a parte de cima, eu marquei também essas partes aqui mais abaixo, onde delimitava exatamente onde seria uma cor e onde seria a outra cor. Essa cor azul eu acabei fazendo com pigmento e eu usei a tinta Souvenir Rende Muito para fazer essa mistura. Eu quis um tom bem clarinho para que ficasse bem neutro. Lembrando também que para cada cor aqui eu usei umas 2 mãos e às vezes 3 demãos para ficar no ponto certo que eu queria sem manchas. Então você nunca pode passar para a cor seguinte sem ter finalizado essa cor, porque por exemplo, aqui na parte azul eu precisava ter uma fita crepe cobrindo aqui na parte cinza, então eu nunca poderia começar a pintar a parte cinza sem ter terminado a parte azul, por causa dessa fita que estaria aqui. Quando você termina de fazer uma cor, você precisa esperar ela secar
e inverter a posição da fita. A fita que estava aqui passando na parte cinza, ela vai passar pela parte azul agora, para que você consiga pintar a próxima cor. No meu caso aqui, a próxima cor foi a verde, não foi a cinza. Então eu fiz a parte azul, depois eu troquei a fita de lugar, a fita que passava por esse losango verde passou a estar na parte azul, e aí eu consegui sim pintar a parte verde. Aqui nessa parte verde, eu poderia ter feito de duas formas também com relação à neve. Eu poderia ter pintado tudo de verde e depois vir com um branco por cima, ou então eu poderia simplesmente dividir primeiro, pintar o verde e pintar o branco. Lembrando que respeita a mesma regra. Primeiro eu termino completamente de pintar o verde para eu poder inverter a fita e aí sim pintar a parte branca. Essa parte branca foi toda feita com pincel, porque ela é muito pequenininha, então para não borrar em volta, eu preferi fazer bem detalhado com esse pincelzinho aqui pequeno. Esse verde também foi feito com pigmento, usando a tinta branca Souvenir Rende Muito. E esse branco aqui, eu também usei a mesma tinta branca Souvenir Rende Muito. E aí, depois de ter feito duas mãos do fundo, eu passei para duas mãos do azul, depois para duas mãos do verde, e aí sim, depois que secou, eu pude inverter a fita que estava no cinza para ir pro verde, para conseguir pintar essa parede cinza. Essa parede cinza não foi feita com pigmento, ela foi comprada mesmo a tinta pronta, e eu usei a cor elefante da Souvenir. E a última coisa que eu fiz foi pintar a neve, porque a neve tem tanto na parte verde, quanto na parte cinza, quanto na parte azul também. Então eu preferi terminar todas as cores para depois vir ficar só com uma parte da neve branca. Então trabalhe assim sempre por cores. Termine completamente uma cor para depois você ir para a próxima cor. Então aqui a minha ordem de cores foi azul, verde, cinza e depois o branco. Lembrando que em cada passo desses tem muito trabalho com a fita crepe. A fita crepe foi a parte que mais me cansou, porque pintar é uma coisa super rápida. O que me cansa mesmo foi passar a fita crepe, ter todo o cuidado, porque eu queria ela perfeita. Então ter todo o cuidado com o estilete, com a régua, para deixar alinhado certinho. Então com certeza a fita crepe foi a parte mais demorada e mais cansativa para fazer essa parede. E essa etapa é uma etapa que tem várias partes. Você começa marcando, depois quando você vai mudar a tinta, mudar a cor, você marca de novo. Quando você vai mudar novamente, você marca de novo, porque você tem que estar o tempo inteiro alterando a posição da fita. Ah, e aqui vai uma dica super importante. Tem muita chance de quando você for tirar a fita, ela descascar um pouquinho a sua tinta. Então essas tintas que você fez com pigmento, ou até essa daqui que você comprou pronta, você tem que sempre guardar um restinho. Não descarta e não compra a medida exata, porque você pode precisar fazer pequenos retoques. E aí, o que vocês acharam do resultado? Me conta aqui nos comentários. Eu achei incrível o resultado e é muito especial ter uma pintura feita por mim no quarto do meu filho. Eu literalmente movi montanhas até ele. E se você fizer uma pintura assim no seu ambiente, me manda lá no Instagram que eu vou amar ver. Inclusive, essas dicas que eu dei aqui, elas servem também para paredes geométricas, não necessariamente com esse desenho de montanhas, mas você pode aplicar para fazer o desenho que você quiser. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, não esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo com mais dicas de decoração.